Irmãos, eu vou repetir uma palavra que eu falo constantemente. Esses momentos é o momento do zelo do Senhor para conosco, porque são direções perfeitas para que a gente vença o mal que vive esse mundo hoje. O que cabe a nós, os irmãos sabem, mas para nós nos lembrarmos. Essa fé, ela ser cada dia crescente, progressiva, para que a gente se mantenha seguros e tranquilos e que os céus derrame bênção sobre nós, sobre nossa família. Nós somos carentes das bênçãos do Senhor. E quero compartilhar com vocês, que vocês entendem da mesma forma que eu. E como Deus quer nos abençoar. Mas nós temos que lembrar uma coisa. Para que essa bênção chegue até nós, nós temos que estar na posição dela, na posição da bênção, que é a vida de santificação, que é a vida de obediência e temor a Deus. Deus, Ele é fiel à sua palavra. Ele diz na sua palavra que jamais um crente mendigaria um pão. E a gente sabe que Deus não mente. Deus é santo. A palavra de Deus nos diz que Deus cuida, que guarda, que protege, que livra do mal. E nós temos que crer. Mas precisamos estar na posição da bênção. A posição da bênção é longe do pecado. É ligado a Deus, porque Deus é santo. Se nós pecarmos, nós nos afastamos de Deus. Não é Deus que nos afasta de nós, porque Deus não peca. Quem pecamos somos nós. Então, se a gente comete o pecado, a gente vai perder o mais precioso da nossa vida, que é o Deus vivo para manter tudo que seja necessário, seja nessa vida terrena, como na sua vida espiritual. E não podemos deixar de lembrar, irmãos, para poder nos despertarmos mais ainda. Nós temos um adversário que nos odeia. O adversário odeia a igreja de Cristo. O adversário odeia as famílias. O adversário odeia o casamento. E a gente tem consciência disso, que nós temos ouvido isso frequentemente. Mas nós temos que entender que é preciso termos essa vida de santificação, que é preciso levar a nossa família a essa vida de santificação. Quando Deus faz uma nova família, como eu, tinha minha mãe, a família da minha casa, do meu pai, dos meus irmãos sanguíneos, mas Deus me trouxe para fazer uma outra família, para se criar uma nova família. E eu preciso entender que essa nova família precisa estar santificada. Ela precisa caminhar pelo caminho da santificação. Nós não podemos deixarmos de dar crédito naquilo que ouvimos do Senhor. Deus nos procura para nos ensinar. Sabemos que a peleja é árdua, os momentos são difíceis, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Se nós estivermos ligados perfeitamente a Deus, não tenha dúvida, porque as promessas de Deus são essas, de nos dar a vitória. Por que que Paulo fala para a igreja de Roma em relação à sua vida eterna com Deus? Que somos mais do que vencedores. Mas a gente pode trazer também esse mais do que vencedores para as pelejas diárias da qual nós enfrentamos com a família. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, para viver eternamente com Ele, porque fomos livres do pecado. Mas também somos vencedores nas pelejas diárias que enfrentamos caminhando nessa terra. Porque não foi assim que Deus fez com os servos que tirou do Egito, os hebreus? Deus não colocou uma nuvem de uma bola de fogo à noite. Deus não fez descer dos céus pão. Deus não fez da rocha sair água. A Bíblia diz que o atributo natural de Deus que Ele é imutável. Então esse mesmo Deus que fez isso ontem com os nossos irmãos hebreus é o Deus que faz hoje com a gente. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas logo o amanhecer vem a alegria. Quando vocês verem um momento adverso na sua vida, nós que estamos ligados perfeitamente a Cristo, o que é que vocês podem receber de recompensa? A bonança. Porque Deus faz isso. Você passa algum momento difícil, alguma situação adversa, mas logo Deus vai lhe trazer a bonança, quer dizer, Ele vai lhe suprir, Ele vai restituir aquilo que você perdeu. Pelo mundo que vivemos, pelas situações de perseguições que enfrentamos, pelos problemas da vida que enfrentamos nesta terra, mas nós somos famílias escolhidas.
Nós somos famílias que fomos arrancadas do império das trevas e fomos colocados no reino da luz. Nós somos famílias diferentes porque abrimos o nosso coração para Jesus. Jesus ama todas as famílias, mas é preciso crer e confiar na palavra de Deus. É preciso abrir a casa, a família, o casamento, os filhos, para que Deus seja o Senhor desta casa. Para que Deus possa derramar a bênção necessária, para que a segurança da sua casa seja real, para o suprimento da sua casa esteja sem falta. Isso não é promessa de um religioso, isso não é promessa de um homem, é promessa de Deus. E agora, como podemos entender? Aonde está a nossa fé? Aquilo que nós sempre dizemos que cremos, que confiamos. Mas será que nessas horas adversas a gente continua crendo, a gente continua caminhando? Ou a gente vamos entrar em desespero? Irmãos, nós vamos falar hoje uma coisa importantíssima. Preparando a nossa família para a vida de santificação e fidelidade. Preparando a nossa família para a vida de santificação e fidelidade. Aqui nós temos poucos que ainda não têm sua família formada, sua família nova. Mas a maioria que aqui está já temos família. Deus já nos deu uma nova família, já criou uma nova família para a gente. É uma pergunta simples, mas que muitas das vezes a gente não lembra de refletir. Como nós temos cuidado de nossa família se nós somos os responsáveis pela nossa família? Como nós temos? Nós temos acreditado em Deus e pagando um preço para que essas nossas famílias sejam abençoadas e santificadas. Para que Deus opere aquilo que precisa dentro do nosso lar, dentro de nossas famílias. Quando falamos de família, falamos de uma forma geral. Pai, mãe, filho, irmão, toda uma família completa. E nós, irmãos, somos os responsáveis. Se Deus nos diz que Ele faz acontecer o milagre que seja necessário, e por que nós não buscamos para que esse milagre aconteça? São coisas pequenas que a gente precisa refletir. Talvez a gente não dê muita importância, que são tão coisas miudinhas, que a gente diz, não, isso não vai ter influência nenhuma. Mas é verdade o que nós vamos falar aqui agora, e que nós vamos ler 2 versos, de 2 salmos de Salomão. O 127 e o 128, nós vamos ler os 2 primeiros versos de cada um desses 2 capítulos desse salmo de Salomão. O primeiro, quase a gente compartilha constantemente aqui quando vai se tratar de alguma coisa de família. Mas é uma coisa também que precisa ser profundamente refletida. Eu tive meditando, digo, meu Deus, a gente ouve tanto essa palavra do Senhor em relação à família, e até se comenta, mas comenta de uma forma tão natural, porque não é natural, é sobrenatural. Mas muitos crentes, irmãos, Salmo 127, 128, verso 1 e verso 1. Então, irmãos, a gente precisa olhar que a palavra de Deus é sobrenatural e ela acontece. E ela é para abençoar. Muitas das vezes ela vem, chega em nós, né, pegamos a gente desprevenido, ou melhor, um pouco frio na nossa fé, e a gente toma como supetão aquilo, e fica meio agitado, mas acredite, ela vem para nos dar a vitória, ela vem para nos corrigir, ela vem para nos alegrar, ela vem para nos abençoar. Naquele momento você toma como uma repreensão tão severa, mas o amor de Deus é para abençoar, para alegrar, para salvar e para corrigir. É o que a gente precisa saber passar pelos momentos difíceis. Nós estamos num mundo que é dessa forma, num mundo de pecado, num mundo que se multiplica o pecado todo momento. E nós estamos aonde ainda? Aqui. Mas o que é o texto que nós lemos de João 17? Nós estamos aqui, mas nós não somos mais daqui.
Então, as promessas de Deus é fiéis e verdadeira para quem crê. Se nós não somos mais daqui, essas promessas de Deus que nós lemos, é segurança, é tranquilidade. Que é um texto conhecidíssimo também, que vai trazer dentro desse assunto que conversamos. O Salmo 91, verso 1. Olha o que precisa a gente fazer, deixa claro o salmista. Vocês lembram? Aquele que habita... Mas quem é que habita no esconderijo do Altíssimo? Todo aquele santo, o santo. Por isso que temos que ter uma vida de santificação, para estarmos guardados debaixo das asas do Senhor. Está vendo, irmãos, que não é difícil a gente estar refletindo. O que é descansar no final desse verso? Tranquilidade, paz, sossego, independente que o mundo esteja vivendo. A nossa família, a família santificada, a levar a nossa família a ter uma vida de fidelidade a Deus, de obediência e temor a Deus. Mas, irmãos queridos, precisa começar de nós que estamos ouvindo a voz de Deus, que Deus está nos procurando para a gente cuidar do nosso lar, para que a gente possa levar aos nossas famílias. Eu vou repetir: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Está difícil de entender, irmãos? Se não for Deus na sua casa, na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos, o que você fizer é em vão. E quer uma prova? Vocês estão vendo aí no dia a dia dessa terra. Pessoas ricas que têm uma vida boa financeira, mas que não tem paz, não tem segurança, só vivem de coisas ruins. Vocês estão vendo aí uma influenciadora aí que está acontecendo, cheia de dinheiro, de carros luxuosos, de mansões, isso e aquilo. Mas vê se ela está em paz. Porque pelas histórias que se falam, é tudo por meio ilícito. Porque o Senhor não está edificando a vida dela, a casa dela. É difícil entender isso? De um caso tão recente agora, que a mídia está aí exalando em todo canto. Aí nós vamos tirar, irmãos, essas lições, que é preciso Deus estar em nossa casa. E uma outra coisa que nós sabemos, coisa simples: Deus quer estar em sua casa, Deus quer estar em nossa casa, mas nós mesmos, muitas das vezes, impedimos porque queremos compreender da forma que entendemos. Entendemos que a gente quer fazer pela nossa família da forma que a gente quer. Isso é uma realidade, que eu tenho família e sei. Não é como a gente quer. Então estamos chamando Deus de mentiroso. Quando usou aqui Salomão para dizer: se não for o Senhor que edificar a sua casa, você vai fazer o que for, vai ser em vão. E eu tenho que aprender isso. Nós temos que aprender isso. Ou Deus é o Senhor da nossa casa, ou nós vamos continuar dando murro em ponta de faca. Irmão André, o senhor já parou para imaginar se o senhor for dar um murro numa ponta de uma faca? Vai estraçalhar sua mão, vai destruir sua mão, vai lhe levar você até a amputar a mão ou os dedos. E o que a gente pode olhar para dentro da nossa casa? A família vai ser destruída. A família vai ser arrebentada, vai ser desmanchada, vai ser desfeita, o casamento, os filhos. É refletir, confiar em Deus. Então Deus tem que ser o Senhor da minha casa. Agora vamos ver uma diferença no 128:1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eu vou perguntar, porque quero perguntar, mas sei que vocês sabem. O que é ser bem-aventurado? É ser feliz. É a sua família ser feliz, é a sua casa ser feliz, é seu casamento ser feliz, é seus filhos serem felizes. Mas para isso, o que disse Salomão? Aquele que teme ao Senhor. O que é temer a Deus, irmãos? É fazer sua vontade. É obedecer em todas as situações. Então veja a importância
De nós querer Deus em casa, não somos nós que devemos levar a nossa família a vencer. É Cristo em nós que leva a família a vencer. Não é pela nossa vontade, é pela vontade de Deus. Nós temos uma posição de levar a família a crer e confiar e obedecer a palavra de Deus, o caminho. Olha o que ele disse: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Nós temos que botar nossa família para marchar nos caminhos de Deus. Não vamos dizer, irmãos, que é difícil. Não vamos dizer a eles que querem andar assim. Mas Deus está aqui nos colocando como responsáveis. Se Ele é o Deus do impossível, se Ele está pronto para lhe atender, é o que nós precisamos refletir. A gente tem que fazer pequenas reflexões em casa, no trabalho, onde você estiver, para que você tome posição correta. Nós, pais e mães, fomos constituídos a autoridade do lar. Então, se nós fomos constituídos a autoridade do lar, nós temos o poder de Deus para poder corrigir, para poder ensinar e direcionar a família. E é levar a família a... Esse microfone, de vez em quando, está acontecendo isso, Elias. Domingo teve também isso. A gente vai ter que dar uma olhada nele. Então, meus queridos irmãos amados, não está difícil você inclinar seus ouvidos, o Senhor está lhe falando agora, e colocar a partir de hoje como projeto da sua família. Esse projeto vem dos céus. Foi escrito pelo Senhor. Ele que mandou de lá de cima, para que a família seja vencedora, para que a família seja feliz. E a gente precisa acreditar assim, cuidar da família para a vida de santificação e fidelidade. Irmãos, Deus criou o homem e a mulher e designou o casamento à família como a mais perfeita base para as relações humanas. Essa é a família verdadeira e fiel do Senhor. Deus criou primeiro o homem. Depois criou a mulher para ser um casal, para ser uma família. E essa família, ela veio santificada, ela veio abençoada, eles não tinham pecado, eles eram obedientes a Deus, temente a Deus. É o que nós vamos tirar a lição para nós desse primeiro casal, para a nossa família. Eles estavam tudo bem, Deus estava sempre com eles, orientando, ensinando, direcionando, como hoje Deus faz a mesma coisa com a gente. Mas eles resolveram dar ouvido ao mundo, ao inimigo, que é esse mundo que nós estamos. Foi quando o pecado entrou no mundo, quando eles desobedeceram. Agora, irmãos, outra lição que a gente pode tirar dessa vida de Adão e Eva. Aonde é que eles colocaram tudo aquilo que Deus falava para ele todas as tardes? Aonde é que nós estamos colocando tudo que nós estamos ouvindo de Deus nos dias de hoje? Aonde? Qual é o depósito? Porque está parecendo, irmão, para muitos que entra por aqui e sai por aqui. O depósito é o coração. Lembra que o salmista disse que guardou a palavra de Deus no coração para que não pecasse? Então nós temos que observar tudo isso, nós temos que buscar essa atenção maior, porque é uma grande responsabilidade, o amanhã existe. E a família é de Deus, foi Deus que criou a nossa família. Nós temos que agradecer muito a Deus todo dia. Eu digo como testemunho, mas somente para glorificar o nome do Senhor. Quantas vezes eu estou em casa ali sozinho, dizendo: Senhor, eu agradeço por esse lar que o Senhor me deu para morar. Senhor, eu agradeço esse transporte que o Senhor me deu para andar. Senhor, eu agradeço por esse casamento que o Senhor me deu, por essa mulher que o Senhor me deu, por esses filhos que o Senhor me deu. Eu agradeço sempre. Porque eu tenho que ter Deus presente na família. Eu tenho que ter Deus na nossa casa, na casa dos filhos. Mas eu tenho um papel a fazer, buscar, clamar, pedir, se comportar, ter uma conduta de santificação, para que eles sejam santificados através da minha vida, de eu que sou pai, da irmã Josefa que é mãe, e de vocês que são mães e que são pais.
Irmãos, o ofício é nosso. A obrigação é nossa. É uma ordem de Deus. É uma ordem de Deus, não é um pedido. Deus não pede, Deus ordena. E pela posição que tomamos, temos a nossa recompensa. A gente precisa acreditar, irmãos. Até então podemos ouvir de muitos: eu creio em Deus. Mas será que naqueles momentos que é necessário, de você pagar um preço, de você ter que lutar para que aquele familiar seu vença, você tem feito isso? Ou tem ficado quieto para não contrariar? E qual é a maior contrariedade? Ver um membro da nossa família ir para o inferno, onde nós somos esses responsáveis? É coisa para a gente refletir minuciosamente, irmãos. A responsabilidade é nossa e ninguém vai mudar, porque foi Deus que determinou. Pai é responsável da casa, mãe é responsável da casa. E Deus capacita, prepara e ensina para como você cuidar do seu lar, como você cuidar da sua família. Por que vocês estão vendo, irmãos, tantos casais se desmanchando, se desfazendo? Por que você está vendo tanta desgraça no meio de uma família? Por quê? Não é difícil você entender. Pela desobediência, por não dar crédito daquilo que Deus ensina, daquilo que Deus fala. É como eu digo, Deus está aqui falando porque nos ama, é cuidando da gente, é zelando por nós, pela nossa família, pela nossa casa. A gente só precisa tomar a posição daquilo que Deus traz ao nosso coração. Se assim não for, irmãos, vai ser o tempo inteiro sofrendo, até o final. E já sabe, né? Existem 2 lugares para se viver eternamente. O tormento eterno ou a vida de abundância, ou o novo céu ou a nova terra. E essa posição é tomada particularmente. Cada um é quem escolhe. Deus diz, está escrito na palavra, procure aquilo que Ele ensina, aquilo que é bom. Mas se o homem tomar a sua própria direção, ele vai responder pelos seus atos. Vocês lembram de 1 Coríntios capítulo 6, verso 12? Quem lembra? Tudo é lícito? Vamos no resto? O irmão colocou aqui? Não. Coloque aqui, por favor. 1 Coríntios 6, 12. Veja, você vai associar o Salmo 127, verso 1. Veja bem, vamos tentar refletir aqui rapidinho. Deus nos deu a liberdade e o direito de nós tomarmos nossas posições. Ele nos ensina as posições que devemos tomar, tá? Você está livre para fazer, mas tem uma coisa, nem tudo que você quer fazer está correto, é certo, está na vontade de Deus, está na direção de Deus. Está vendo ali? Mas tem uma outra coisa no final, mas eu não posso me deixar me envolver com nenhuma delas, ser dominado por elas. Está vendo que o Senhor, quando eu disse que vamos associar o Salmo 127, verso 1, que se não for o Senhor que edifique, vai ser em vão o que a gente faz, se a gente tomar posição pessoal, se a gente querer fazer da forma que queremos, aceitar os erros. Vou dizer literalmente uma coisa, que eu acredito até talvez alguém possa ter pensado. E nós vamos matar eles porque estão errados, vamos fazer isso. Não. Não é assim que Deus está ensinando. Mas que você busque, que você pague o preço, que você clame, que você jejue, que você ore. Espera no Senhor. E será que a gente tem querendo pagar esse preço? Eu vou falar de uma forma como eu sou igual a vocês.
Sei que não é fácil. Você tem que se encorajar, tem que buscar para orar, para estudar a Bíblia diariamente, que é o alimento do Espírito, para ter as orientações perfeitas, porque tudo você pode fazer, mas nem tudo convém, nem tudo está na vontade de Deus. Está vendo, irmãos, como aqui é um laboratório? Está nos formando a vencer, a superar o que o mundo tenta enganar. Falamos em princípio, o mundo odeia a família. E nós temos que parar para refletir isso. Ou o Senhor vai edificar nossa casa, ou nós vamos ver nossa família destruída. É uma verdade, não adianta pensar duas vezes. Deus é Deus e Ele é soberano. Eu preciso ter essa consciência, vocês precisam ter essa consciência. Ou Deus vai tomar conta da sua casa, ou nós vamos ver nossa casa destruída. Mas não tenha sombra de dúvida. Então, meus queridos, meus amados irmãos, essa geração que nós estamos vivendo hoje, podemos ver famílias atormentadas pelos conflitos e destruindo pela falta de obediência àquilo que Deus ensina, sendo destruídas. Mas a gente vê claramente no dia a dia. Você liga uma televisão que você vê, todo dia, toda hora. É muita família sendo destruída, mas tudo por falta de obediência. A promessa de Deus é guardar. Vamos voltar a lembrar do 91, verso 1, né? Habitar no esconderijo do Altíssimo é procurar obedecer a Deus, é ter uma vida de santificação. Viver no caminho correto, perfeito, de temor a Deus. E aí a Bíblia vai discorrendo nos 66 livros, todas as posições para essa vida de santificação. Se abster dos convites que o mundo oferece. Por que você está vendo hoje uma juventude morrendo dia e noite mais e mais? Porque você vê nesses shows da vida, rapaz, eu não quero acreditar quando eu vejo aquela multidão de gente ali naqueles shows. É muita gente, é muito jovem. Olha, e eles ainda mais. Passam 4, 5 semanas, se possível for, numa fila para pegar um ingresso. Agora viram, está dando tanto problema que eles resolveram mandar os donos dos shows liberar água para eles beberem. Eles, os patrocinadores dos shows, têm que dar água para eles. Tudo isso, irmãos, é a gente hoje refletir com Deus na sua palavra, agradecendo, porque Ele nos deu essa honra de crer na sua palavra, nos deu essa honra de virmos à igreja, de estudarmos a palavra, de orar, porque é esse caminho que vai nos guardar do mundo prosmíscuo, do mundo mau. Mas nós temos que ter essa direção perfeita. Nós não temos que pensar duas vezes se queremos vencer. Irmãos, outras famílias abandonam seu compromisso de deixar ser corrigido, de deixar ser disciplinado, conforme o necessário, deixando os filhos viver de uma forma errada, e até de uma outra situação que é o que mais a gente tem visto. Por isso que a igreja, ela tem que ser segura em relação à palavra de Deus, as suas vestes. Nós temos que zelar pela obra de Deus, pela casa de Deus, honrando, em obediência, em comportamento, porque senão todos nós vamos para o inferno. Ou nós vamos aplicar essa disciplina para as famílias, porque a disciplina começa de dentro de casa, do lar. Nós não somos pais covardes. A Bíblia diz, Paulo ensinando a Timóteo, que Deus não nos deu espírito de covardia. E muitas das vezes os pais é covarde com seus filhos, têm medo dos filhos. Como podemos ter medo dos nossos filhos? Se Deus é o Todo-Poderoso da nossa família, de nossa vida. Se é o processo que Deus nos deu como os pais para orientar os nossos filhos.
Como é que podemos nos acovardar? Como é que podemos recuar? Irmãos, eu nunca tive medo dos meus filhos. Até eles mesmos já nessa idade aí, não era só quando era pequeno não. Porque ele mesmo pequeno, ainda antes de eu me converter, eles não iam para a rua só, não deixavam. Foi preso, porque tivemos muitas dificuldades, muitos problemas. Hoje, quando eu passei a conhecer a palavra de Deus, eu digo, Senhor, eu te agradeço, que mesmo antes de eu ter conhecido o Senhor como eu precisava, o Senhor já me guardava e me impedia de que eu liberasse aquilo que eu não podia fazer, que é o Senhor quem toma as posições. Então, meus queridos, a presença de Deus também em nosso lar será um adorno de santidade. Eu vou mudar esse aparelho. Som. Então, meus queridos, a presença de Deus em nosso lar, nos nossos filhos, no casamento, é um adorno de santidade. Então, nós temos essa responsabilidade de levar as nossas famílias à vida de santificação e fidelidade a Deus. Creia, irmãos, é uma obrigação nossa. Nós não fomos criados de um estrondo. Nós não somos criados de macacos. Nós temos um Deus Pai, que nos ama e que quer a felicidade nossa e que criou a nossa família. Agora nós devemos zelar por essa nossa família, se o mundo que nós estamos é de pecado. Então, irmãos, nós vamos ouvir alguns princípios básicos pela palavra de Deus, para levarmos a nossa família a essa vida de santificação e de fidelidade. Alguns princípios básicos, muitos comuns, dentro de uma experiência de vida. Eu estou com 45 anos, no próximo mês eu faço 46 anos de casado. Mais velho do que Danilo. Não é? Senhora não. Então eu tenho 45 ainda. Vou fazer 46 no próximo mês de outubro. E o que eu quero compartilhar é uma coisa. Está ali a minha esposa. Quantos momentos diferentes nós convivemos? Quantas situações? Cada dia, cada momento. E para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus esteve nos auxiliando para nos mantermos casados. Porque são muitas coisas, são muitos problemas, são muitas situações. Mas veja agora de novo, voltando lá para o Salmo 127, verso 1. Deus já foi preparando a nossa família, levando a esposa a se converter. Quer dizer, Deus já passou a vir para dentro de casa, através dela. Né? Os filhos pequenininhos indo lá para a igreja. Né? Quer dizer, a bênção já estava chegando para mim, indiretamente, mas estava chegando para mim. A gente vai lembrar de Paulo falando sobre a família em 1 Coríntios capítulo 7, que a mulher crente abençoa o marido não crente. Então foi essa a direção, para que a gente entenda que o Senhor tem que edificar a casa. E digo como vocês também, depois que vocês tomaram uma posição diante de Jesus Cristo, quer dizer, a bênção do Senhor já foi chegando para a casa de cada um. Mas é preciso cada um tomar a posição da bênção pela palavra para que os outros possam serem edificados. Eles já estão debaixo da promessa, já estão guardados, mas a vida eterna deles tem que ter uma confissão, tem que ter uma vida ligada a Deus, a hora da santificação, para que eles sejam fiéis a Deus. Então, irmãos, nós temos que ter essa coragem de enfrentarmos o que for necessário. E lhe digo o primeiro passo: oração
Se for casos difíceis, oração e jejum, se você pagar esse preço, Deus vai lhe recompensar. Mas eu não tenho dúvida. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é esse. Buscar as orientações pela palavra de Deus, não são dos conselhos humanos. Você sabe que a família não pode tomar conselho nem de todo mundo. Os conselhos têm que estar aqui, ó. São os conselhos perfeitos. Porque muitas famílias procedem de uma forma ou de outra. Não é igual. Situações não são as mesmas. Por isso que a família tem que estudar a palavra de Deus, aquele membro que já está ligado a Cristo, para ver o restante da família ser direcionado pela mesma palavra. Preço. Orar, buscar o conhecimento pela palavra. E o terceiro, aplicar. Aplicar dentro de casa. Preço alto, né? Porque você vai encontrar alguém que queira levantar, que queira gritar. Deixa gritar. Se a coisa entrar num estado de caos, você para. Calma. Vai orar mais um pouco. Mas ora especificamente para aquela situação da família. Diretamente para aquela família. Para aquela situação da família. Pode ser o marido, pode ser a mulher, pode ser o filho, pode ser um genro, pode ser uma nora, pode ser um neto. Vai orar especificamente por aquela posição. Ou até mesmo uma administração da casa. Ora e depois vai conversar. Já veio com a oração, já veio pela orientação das Escrituras, e agora você vai aplicar. Porque o Espírito Santo vai estar com você ali, lhe direcionando. Porque é o Espírito que vai na sua frente pela sua oração. E que na hora que você se prepara para ir falar pela palavra, saber o que é que vai falar, o Espírito Santo vai primeiro lá no coração da pessoa ou daquela situação. E ali ele vai tirar e destruir, desmanchar o mal que possa estar acontecendo naquela área da família. Vamos voltar atrás um pouquinho? Você está pagando esse preço? Você quer pagar esse preço? Se você disser sim, você vai ser vencedor. Que é a promessa de Deus. Se o Senhor edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão são os que edificam. Então é o Senhor. É essa posição nossa, como santos de Deus, que somos, levar a santificação para a nossa casa e para essa família ser fiel a Deus. O primeiro, irmãos, princípio básico, é o relacionamento perfeito. Há dois no casamento. Esse relacionamento precisa ser perfeito, para a bênção ser completa. Gênesis 2, versos 18 e versos 24. Coloque aqui para mim, meu querido irmão. Gênesis 2, versos 18 e 24. A igreja. Relacionamento perfeito a dois, né? Vamos para o 24, meu jovem. Viu que é dessa forma? Relacionamento perfeito a dois. Deus trouxe a mulher para o homem para ser sua ajudadora. E depois ele vai dizer que trouxe esses dois para ser uma só carne. Então, o perfeito relacionamento a dois. A família começa com o casamento, criando Adão e Eva, e revelou para eles o quê? O seu plano básico. União, comunhão, amor. Direção, sincronia. Maiara, você já chegou a usar rádio, aquelas rádios, emissora de rádio? Já?
Você já, há alguns momentos, você querendo sintonizar uma rádio, quando ela não sintoniza bem, como é que ela fica? Faça aí para eu ouvir. Hã? Agora ouvi. Shhh. Dá para compreender alguma coisa? Aí você olha dois, o casamento. Se ele não sincronizar bem, quem é que vai entender uma coisa do outro? Como é que vai ter um relacionamento perfeito? Depois eu vou querer ver o seu registro. Se é do tempo do rádio, né? Então, meus queridos, amados irmãos, quando Deus criou Adão e Eva, Ele revelou esse plano. Para que esse relacionamento começasse ali, pelo casamento. Você que vai casar em breve. Não é? Começa aí. Eu tenho dito para você que está aqui presente, e para os outros dois que estão lá atrás, são jovens, que um dia também pretendem casar, a não ser que queira aderir igual ao apóstolo Paulo, não é? O namoro é a primeira pedra do alicerce para uma família perfeita. O namoro começa a se ajustar, se conhecer, se aparar as arestas, não é? Se sincronizando, começa pelo namoro. Quando chega no noivado que a coisa já está boa, já melhorou, já sabe que agora é a dois, não é um. Antes o projeto era para um só. Você fazia o que queria, você direcionava como você queria. Mas depois que conheceu o outro, já vai se ajustando, que já sabe que é para dois. Não é? Danilo fez esse treinamento sobre o casamento, não foi, Danilo? Então vejam, meus queridos amados irmãos, como não é difícil a gente entender, porque essa é a vontade de Deus, o homem deve estar ligado a uma mulher, não é? Outro tempo passado, Jesus afirmou que até hoje, esse plano ainda é real e precisa se viver. Os dois, unidos, um amor perfeito. O amor perfeito é o amor de Deus entre o amor a duas pessoas, a esse casamento. É Ele quem vai trazer esse amor eros, que é um amor entre duas pessoas, abençoado pelo amor de Deus, o amor ágape. O amor entre duas pessoas vai ser perfeito quando o amor de Deus está entre essas duas pessoas. É isso que precisamos entender, para que a gente possa realmente ter essa vida perfeita, com um relacionamento perfeito a dois do casamento. A aprovação de Deus da relação a dois é dentro do casamento. Ouça Hebreus 13:4. Honrado seja entre todos os matrimônios e o leito sem mácula, pois os devassos e adúlteros Deus a julgará. Então Deus abençoa esse casamento, no seu leito, na sua cama, no seu relacionamento, na prática sexual, não é? O relacionamento sexual perfeito, padrão divino. É o que Deus orienta para esse casal que Ele criou. Está vendo que aqui não tem nada de falar sobre dois homens nem duas mulheres? Um homem e uma mulher em um casamento perfeito, em um relacionamento maravilhoso, um matrimônio abençoado com Deus presente nesse matrimônio. Essa é a aprovação da relação a dois, do casamento. Marido e mulher têm responsabilidade, irmãos, de satisfazer os desejos sexuais dados por Deus, não é? Para os seus cônjuges. O sexo foi Deus que criou, mas Deus criou um padrão para a vida sexual do casamento que Ele abençoa. Não temos que estar assustados por falar em sexo, não é? Se a gente não falar para os nossos filhos, o mundo vai falar de uma forma distorcida. Nós é quem temos que orientar. Então, meus queridos, filhos, um outro princípio básico para as escrituras, das escrituras para essa vida de santificação e fidelidade e os filhos. Lembramos de Efésios 6:1-3, que vai falar que os filhos devem honrar pai e mãe, para que seus dias, como o primeiro mandamento de promessa de Deus, seus dias sejam prolongados. Então, os filhos, que todos nós aqui somos uma parte, pais e mães, mas também somos filhos, não é porque a mãe já ficou velhinha que a gente desconsidera. A Bíblia diz honrar pai e mãe, não está dizendo a idade. Seja vocês jovens que estão aqui, seja nós que somos mais velhos, não é? Mas que temos nossos pais, devemos honrá-la. Todo o tempo. É o que Deus quer.
Então, o casal bem relacionado com Deus goza desse privilégio, ter filhos que honram seus pais. Quando a família, quando o pai, como nós hoje, temos nossos filhos, temos esse bom relacionamento no casamento, vai refletir nos filhos. E os filhos vão passar a honrar seus pais, por ver os seus pais ligados a Deus. Tudo são coisas que a gente vai aprender. Então, você lembra que Deus ordenou a Adão e Eva? E aqueles filhos de Noé, que eles tivessem filho. Em Gênesis 1, verso 28, e 9, verso 1, está escrito assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhe: frutificai-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Está vendo? Que as famílias têm que ter filho, têm que multiplicar, têm que produzir. Então, o relacionamento sexual é abençoado de Deus, vem de Deus. Quando pelo casamento, quando no matrimônio. Não pode estar fora. É dentro do matrimônio. Amém, irmãos? Para encerrarmos, irmãos, o propósito de Deus, que Deus atribuiu aos homens, às mulheres e os filhos, é que possamos viver segundo a sua vontade na família, no lar, nesse relacionamento matrimonial e no relacionamento de pais para filhos e de filhos para os pais. Eles têm que estar na concordância das Escrituras, da direção de Deus que é perfeita, que é maravilhosa, para que a vida de santificação ela seja vista dentro desse lar, em todos os membros da família. A fidelidade a Deus de obediência dentro da família. E nós, como os pais hoje que temos os nossos filhos, devemos levar esses filhos a honrarem os seus pais também. Essa responsabilidade, irmão, vem dos pais, do pai, da esposa e dos filhos, não é? E a responsabilidade dos esposos, ela é bem resumida. Paulo vai dizer em Efésios 5:25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Olha a responsabilidade, não é? Dos pais. O esposo tem que colocar, não é? As necessidades de sua esposa acima das suas próprias. Olha que responsabilidade para os esposos, não é? Para os maridos, ter esse cuidado. Precisamos. O pai deve trabalhar para prover as necessidades do lar. Então, o homem é o responsável do lar. Você tem sua esposa que é sua auxiliadora, como a minha sempre foi, não é, no lar. Ela sempre contribuiu, sempre dividiu comigo as despesas, mas a responsabilidade é minha. Não é? É o homem que é o responsável de manter as necessidades da sua esposa. É ele quem tem que manter. Então, as mulheres de hoje em dia, irmãos, que rejeitam esse papel de ser uma auxiliadora, não é? Estão, na realidade, em desobediência. Ouça o que disse Tito no capítulo 2, verso 5. A serem moderadas, castas, operosas, donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfêmia. Homens devem entender que a submissão da mulher ao marido não é que ela se torne sua escrava, não é? Não é que ela vai fazer a sua vontade, porque a palavra diz que o homem de Deus, o varão, Deus, é a cabeça desse homem. Então, o homem de Deus, ele tem como a sua esposa, aquela que vai lhe auxiliar, que vai lhe ajudar, que vai cooperar com você nos seus sonhos e projetos da família. Não para ser sua empregada, não é? Mas sim aquela que vai lhe alegrar, aquela que vai lhe trazer para você orientação para que você tenha sucesso e progresso naquele projeto da família do seu lar. Amém? Então, irmãos queridos e amados, Deus instruiu as mulheres para mostrar interna afeição a seus esposos e a seus filhos, e serem honestas, serem idôneas e fiéis donas de casa. É isso que Deus traz. Então, essas mulheres devotas são também dignas de respeito, não é? Provérbio 31:11, o coração do seu marido confia nela, e não lhes haverá falta de lucro. Ele lhes faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Olha como Deus zela
a família, né? Como ele fala da mulher, do marido, para ter essa vida perfeita, essa vida maravilhosa, essa família feliz, harmoniosa. Aqui é a palavra de Deus, irmãos. Então veja que nós precisamos levar a nossa família à vida de santificação e fidelidade a Deus. Hoje que nós ouvimos, temos essa honra de Deus falar ao nosso coração, para que a gente cuide bem da nossa família, nós devemos levar e proceder. Lembre que em palavras anteriores, a gente não pode recuar, a gente não pode retroceder, a gente não pode se acovardar. A gente tem que santificar a nossa casa, o nosso lar, com moderação, com mansidão, com amor, com sabedoria, mas temos que levar a verdade para dentro de casa. Nós queremos a nossa família conosco eternamente, nós amamos nossa família. E o amor está em direcionar as nossas famílias à vida de santificação e fidelidade a Deus. Esse é o amor que podemos declarar pela nossa família. É levar eles a ouvirem de Deus. Ah, ele é rebelde, ele é duro. Você quer ver o coraçãozinho dele endurecer? Seja corajoso, aceite o desafio, ore e jejue, que você vai ver o coração daquele membro da sua família se quebrantar. Creia e confie, porque é promessa de Deus. É ele quem vai olhar no coração. Quando você for levar uma palavra, aquele coraçãozinho já está molinho. Talvez alguém jamais acreditasse que eu me convertesse, porque eu vivia num mundo promíscuo. Eu vivia lá fora. Valneide, antes de eu me converter, você acreditava que eu me converteria? Sabe por quê? A fé. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: pelo procedimento mundano. Qualquer ser humano jamais diria, não, fulano não tem. Os meus colegas de trabalho, quando me viram me converter, eles, não é possível, eu não acredito não. Não, isso aí daqui a pouco ele volta para o mundo, né? Mas não voltei não, viu? Jesus Cristo nos sustenta e nos abençoa. Entendeu, irmãos? Então a fé é essa, é continuar acreditando, é continuar confiando. Agora você precisa tomar a posição. Você precisa acreditar. Sua posição vai dizer, Senhor, eu acredito e desejo que o Senhor tome conta do meu lar, tome conta do meu marido, da minha esposa, tome conta dos meus filhos. O Senhor diga a eles, seja íntimo com Deus. O Senhor sabe como é que eles estão vivendo, na vida errada, estão desobedientes. Mas o Senhor pode consertar, o Senhor consertou a minha, conserte a deles. Mude a vida deles. Vocês crerem? Então faça. Se crê, faça. Vá orar, vá conversar com Deus, vá pôr na prática o que Deus lhe orienta. Amém? Então, meus queridos, amados irmãos, precisamos sermos obedientes para termos uma família santificada e fiel a Deus. Não tenha medo de nada. O diabo não nos toca, está escrito. Olha bem uma palavra que a gente fala todo dia aqui. Isaías 41:10, todo mundo sabe de cor. Amém? Vamos lá. Eu te sustento. Então temos que ter medo de alguma coisa, se a promessa de Deus é que está com a gente. E ele começa dizendo, não temas. O que é que nós vamos temer? Não é isso? Então vamos orar? Vamos para casa? Está querendo ir para casa, jovenzinha? Tá? Mas promete voltar? Glória a Deus. Quer cantar no coral do Senhor? Então venha. Venha que tem uma vaga para você. Vamos estar orando. E agora quem é que não orou? A irmã Ana Angélica. Vamos orar com a nossa irmã então. Essas palavras do Senhor, meu Deus, fiquem guardadas em nossos corações. E seja o centro do nosso lar, da nossa família, da nossa casa, do nosso casamento, dos nossos filhos, ó Deus, das nossas igrejas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis-nos aqui, Espírito Santo,
Envia-me a mim para a glória de teu nome. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe grandemente cada família mais e mais, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus! Vocês estão com força ainda? Eu também ainda não comi o meu cuscuz não, vou comer já. Mas é a força do Senhor, amém? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja derramada sobre vós, sobre vossas famílias, sobre os vossos casamentos e os vossos filhos, sobre essa igreja gloriosa, santa, viva, do Senhor Jesus Cristo, que aqui está reunida, e sobre toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, que se encontra edificada nos quatro cantos desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo diz, amém, e glórias a Deus. Vão em paz.